O aroma de café recém-moído e o cheiro quente do fermento natural pairavam no ar densos e perfeitos. Minha padaria artesanal, a crosta dourada, estava finalmente aberta. Passei 6 meses curando cada detalhe, desde o balcão de madeira de demolição até a playlist de bossa nova instrumental tocando suavemente ao fundo. Era uma obra-prima de atmosfera e no centro de tudo estava a mesa VIP. Era o melhor lugar da casa, coberto com linho puro posto com minhas melhores taças de cristal e marcado com uma pequena e elegante placa reservado para a família. Eram 8 da noite. A mesa continuava vazia. Meu celular vibrou no bolso do avental. Peguei-o esperando uma mensagem de desculpas. Talvez o trânsito de São Paulo estivesse um pesadelo como sempre. Em vez disso, o Instagram atualizou. Alexandre, meu irmão, tinha acabado de postar uma selfie. Ele segurava um copo de chopp barato, sorrindo de orelha a orelha, com meus pais Roberto e Elizabeth espremidos no enquadramento atrás dele. O fundo não era o trânsito da Marginal Pinheiros. Era o interior iluminado por neon de um barzinho genérico na Vila Madalena. A legenda dizia: os verdadeiros negócios acontecem aqui, coisas grandes vindo por aí. Eu encarei a tela, o contraste era afiado o suficiente para cortar. Aqui eu havia construído um santuário de elegância e sabor. Lá estavam eles, celebrando a mediocridade sob luzes fluorescentes. Eles não estavam atrasados. Eles não estavam perdidos. Eles escolheram não vir. A realização não aterrissou com um baque de tristeza. Aterrissou com o clique de uma fechadura trancando. Deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Meus olhos permaneceram secos. Um padeiro sabe que o excesso de umidade arruína a crosta e esta noite exigia precisão absoluta. Caminhei até a mesa VIP, peguei a placa de reservado e a quebrei ao meio. O som foi pequeno, mas pareceu um tiro dentro de mim. Examinando o salão, avistei um jovem casal esperando perto da porta, parecendo esperançoso. Acenei para eles. Esta mesa está livre, eu disse minha voz firme. Tem a melhor vista da casa. Enquanto eles se sentavam, parecendo encantados, peguei meu celular uma última vez. Não abri o Instagram, abri minhas mensagens, digitei uma única frase para meu pai. A mesa está aberta para clientes pagantes, não se incomodem em vir. Então coloquei o telefone no silencioso e voltei para a cozinha. Pelo resto da noite, não pensei neles. Pensei na massa, pensei na temperatura dos fornos, pensei no sorriso no rosto de um cliente ao morder um pão de fermentação natural fresquinho. Foquei no trabalho. Essa era a coisa que minha família nunca entendeu. Eles viam a crosta dourada como um passatempo fofo, algo que eu fazia enquanto Alexandre estava ocupado sendo um visionário. Mas isso não era um hobby. Isso eram 15 anos acordando às 4 da manhã. Eram queimaduras nos meus braços e farinha nos meus pulmões. Era perder todas as férias em família porque eu estava dobrando turno em uma padaria industrial para economizar cada centavo. Alexandre nunca tinha trabalhado um turno duplo na vida. Ele estava sempre tendo ideias. Ele estava sempre fazendo networking. Ele era o menino de ouro com grandes sonhos e a conta bancária vazia. E eu era a rede de segurança. Eu era quem pagava a hospedagem do site dele quando ele esquecia. Eu era quem fazia as compras de mercado para ele quando o capital dele estava imobilizado. Eu era quem ouvia seus discursos por horas assentindo e sorrindo enquanto meus próprios sonhos juntavam poeira. Meus pais o habilitavam, claro. Chamavam-no de gênio. A mim chamavam de confiável. A Marina é tão estável, minha mãe dizia, como se estabilidade fosse um prêmio de consolação por ser entediante. Eles não viam o fogo que era necessário para ser estável. Eles não viam a garra que foi precisa para juntar 200 mil reais com um salário de padeira. Eles apenas viam uma conta bancária que podiam drenar quando o mais recente empreendimento de Alexandre inevitavelmente falir. Mas esta noite o banco estava fechado. Esta noite eu não era o plano B. Eu era o evento principal e eles tinham perdido o espetáculo. À meia-noite a padaria estava vazia. A equipe tinha ido para casa. Tranquei a porta da frente e apaguei as luzes. No silêncio verifiquei meu telefone. 19 chamadas perdidas, 14 mensagens todas do meu pai. Não li nenhuma. Apenas encarei a tela sentindo o peso do silêncio. Não era solitário, era pacífico. Pela primeira vez na vida, eu não estava esperando que eles me validassem. Eu tinha me validado sozinha e isso é uma coisa perigosa para um bode expiatório fazer. Na manhã seguinte, o sino acima da porta tocou. Eu não precisei olhar para cima para saber quem era. Os passos pesados e autoritários o entregaram. Meu pai Roberto entrou como se fosse o dono do lugar. Ele vestia sua camisa polo esporte fino, o uniforme que usava quando queria parecer importante, sem realmente fazer nenhum trabalho.
Ele não olhou para os doces. Ele não olhou para a decoração. Ele olhou direto para mim, seus olhos procurando por fraqueza. Noite difícil, ele perguntou encostando-se no balcão. Vi que você ficou aqui até tarde. Eu estava trabalhando, eu disse limpando a máquina de expresso. Algo que você deveria experimentar algum dia, ele riu soltando um ar de descaso. Sempre com essa atitude marina. Olha, sobre ontem à noite, não foi nossa intenção perder a inauguração, mas o Alexandre teve uma oportunidade enorme. Alguns investidores anjo estavam naquele bar, tivemos que apoiá-lo. Foi networking. Networking num boteco, durante a rodada do Brasileirão. Eu disse secamente, sou produtivo. Foi estratégico. Ele retrucou. O Alexandre está construindo algo grande, um aplicativo que vai revolucionar na economia gig. Mas para chegar ao próximo nível, ele precisa de capital. Capital sério. Ele fez uma pausa, esperando que eu perguntasse quanto. Eu não perguntei, continuei limpando. Marina, escute. Ele continuou, a voz caindo para um sussurro conspiratório. Estivemos conversando. Sua padaria está indo bem claramente, mas é dinheiro de pinga comparado ao que o Alexandre está construindo. Achamos que é hora de você diversificar. Precisamos que você invista R$200 mil na empresa dele. Participação societária desde o início. Parei de limpar. R$200 mil. É um empréstimo essencialmente. Ele disse rápido, mas pense nisso como um investimento na família. Nós te apoiamos quando você estava apenas brincando com farinha na cozinha. Agora é sua vez de apoiar seu irmão. Olhei para ele, realmente olhei para ele e pela primeira vez vi o medo por trás de seus olhos. Ele não estava pedindo ajuda, ele estava exigindo tributo. E então me ocorreu. A psicologia de tudo aquilo não era apenas ganância, era a realidade do balde de caranguejos. Se um caranguejo tenta subir e sair, os outros o puxam de volta para baixo. Meu sucesso não era um motivo de orgulho para ele, era uma ameaça. Minha padaria, minha independência, minha competência, tudo isso destacava o fracasso de Alexandre. Se eu tivesse sucesso nos meus próprios termos, isso provava que o menino de ouro deles era apenas um objeto brilhante sem substância. Para manter o mito da família, eles tinham que me arrastar de volta para o nível deles. Eles precisavam do meu dinheiro não apenas para salvar Alexandre, mas para me sabotar. Não, eu disse. Como é? Não, repeti minha voz calma. Não vou investir e não vou emprestar. O banco fechou o pai. O rosto dele escureceu. A máscara de pai preocupado escorregou revelando o valentão por baixo. Você nos deve Marina, nós te criamos, te alimentamos, toleramos esse seu passatempozinho, não seja egoísta. Egoísta, eu ri. Um som áspero que surpreendeu a nós dois. Egoísta é pular a grande inauguração da sua filha para beber cerveja com seu filho. Egoísta é pedir R$200 mil na manhã seguinte a ter me humilhado. Acabou pai, saia. Ele não se moveu. Ficou lá com o rosto vermelho engasgando como um motor falhando na partida. Você não pode falar comigo assim. Sou seu pai e sou o patriarca desta família. E você é um invasor neste estabelecimento. Rebati saindo de trás do balcão para encará-lo. Você está invadindo propriedade privada. Invadindo? Ele riu, mas foi um riso fino e nervoso. Este é um negócio de família. Nós te ajudamos a chegar aqui. Ajudaram. Puxei um pequeno caderno do bolso do avental. Não era um acessório cênico, era meu livro caixa pessoal. Abri na primeira página. Vamos revisar a ajuda. Vamos 2015, pedi um fiador para um empréstimo de pequena empresa. Você disse não porque prenderia seu crédito para o carro novo do Alexandre. 2018, precisei de ajuda para mudar para minha primeira cozinha comercial. Você estava ocupado ajudando o Alexandre a mudar para o terceiro escritório de startup falida dele. 2020, pedi R$500 emprestados para uma batedeira. Você riu e me mandou arranjar um emprego de verdade. Fechei o livro com um estalo. A única coisa que você contribuiu para esta padaria foi a motivação para nunca precisar de você de novo. Pare de manter o placar. Ele rosnou chegando mais perto, tentando usar seu tamanho físico para me intimidar. Tinha funcionado quando eu tinha 12 anos. Não funcionava agora. Não estou mantendo o placar. Eu disse, minha voz caindo para um tom perigosamente calmo. Estou conferindo os recibos, e o seu saldo está negativo. Respirei fundo me centrando, era isso, o momento que ensaiei na minha cabeça 1000 vezes, mas nunca pensei que teria coragem de executar. Escute com atenção, Roberto. O acesso à minha vida não é um direito de nascença, é um privilégio, e o acesso à minha mesa exige pagamento. Não dinheiro, mas respeito, apoio e decência. Você parou de pagar esse aluguel décadas atrás. Você não vive mais na minha casa de graça. Você está despejado. Ele me encarou abrindo e fechando a boca. Ele parecia pequeno. De repente, a figura imponente da minha infância era apenas um velho zangado e cheio de direitos numa camisa polo.
Você vai se arrepender disso, ele sibilou. Quando você falhar e você vai falhar sem nós, não venha rastejando de volta. Não irei, eu disse. Agora saia antes que eu chame a polícia e mande removê-lo como qualquer outro cliente desordeiro. Caminhei até a porta e a segurei aberta. O sol da manhã estava forte e duro lá fora. Ele hesitou, procurando uma última palavra afiada para jogar em mim, um último gancho para cravar, mas não encontrou nada. Meu rosto era uma muralha. Ele saiu tempestuosamente resmungando pragas baixinho. A porta bateu e eu a tranquei. Virei a placa para fechado. Então encostei a testa no vidro frio e respirei. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não estava disparado. Eu me sentia mais leve. O ar na padaria parecia mais limpo, como se uma poluição pesada e sufocante tivesse finalmente se dissipado. Eu tinha conseguido. Eu tinha demitido meu pai. Mas enquanto eu voltava para as cozinhas, sabia que não tinha acabado. Homens como Roberto não iam simplesmente embora. Eles retaliavam, e Alexandre, desesperado e encurralado, estaria logo atrás dele. Eu precisava estar pronta. Isso não era apenas um desentendimento, era um cerco. 2 dias depois, a padaria estava a todo vapor. O movimento da manhã tinha sido constante, executivos pegando expressos estudantes, demorando nos croissants. O ritmo era calmante até que a porta se abriu às 12h15 e a atmosfera azedou. Não era um cliente. Era um homem de jaqueta bege segurando uma prancheta. Ele mostrou um distintivo. Vigilância sanitária. Recebemos uma denúncia. O café ficou em silêncio. Uma mulher, no meio de uma mordida em uma torta de limão, congelou. A máquina de expresso chiou alto no silêncio. Uma denúncia. Limpei as mãos no avental, mantendo o rosto neutro. A respeito do que? Infestação de roedores. Ele disse a voz, projetando para as mesas do fundo. Especificamente ratos na área de preparação de alimentos. Vi clientes trocarem olhares. Um casal se levantou deixando seus doces pela metade. A humilhação queimou quente no meu peito, mas engoli em seco. Isso é absolutamente falso. Minha cozinha é impecável. O senhor está convidado a inspecioná-la agora mesmo. Ele inspecionou. Por 45 minutos ele revirou minha cozinha, verificou as armadilhas vazias, verificou os registros de limpeza imaculados, verificou os recipientes de farinha, as borrachas das geladeiras, o espaço atrás dos fornos. Minha equipe ficou parada, aterrorizada e silenciosa. Eu fiquei de braços cruzados observando-o falhar em encontrar uma única violação. Finalmente, ele clicou a caneta e suspirou. Bem, Dona Marina parece um alarme falso. Sua instalação é uma das mais limpas que vi o mês todo. Quem fez a denúncia? Perguntei com a voz tensa. Não posso divulgar isso, disse ele me entregando uma cópia do relatório. Mas direi isto, o denunciante alegou ser um parente preocupado que tinha visto a infestação pessoalmente. Um parente? Acompanhei-o até a porta, forçando um sorriso para os clientes restantes. Está tudo perfeito, pessoal. Apenas uma verificação de rotina. Mas assim que ele saiu, o sorriso caiu. Eles não eram apenas gananciosos. Não eram apenas invejosos. Eles estavam em guerra. Isso não era mais sobre dinheiro. Isso era terra arrasada. Eles estavam dispostos a queimar meu sustento até o chão, a destruir a reputação que construí ao longo de uma década apenas para me forçar à submissão. Eles me queriam desesperada. Me queriam quebrada para que eu rastejasse de volta e assinasse quaisquer cheques que colocassem na minha frente. Fui para o escritório nos fundos e puxei as imagens de segurança da porta da frente. Voltei para a tarde de ontem. Com certeza lá estava o carro de Alexandre parado do outro lado da rua, por 20 minutos vigiando o local, observando o movimento do almoço, contando os clientes que ele estava tentando espantar. Minhas mãos tremiam não de medo, mas de uma raiva fria e focada. Eles tinham cruzado uma linha. Você não mexe com a cozinha de um chefe. Você não mexe com a classificação de higiene. Isso é uma declaração de guerra nuclear. Peguei meu telefone. Não liguei para meu pai. Não liguei para Alexandre. Liguei para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência porque fazer uma denúncia falsa a um órgão governamental não é apenas uma pegadinha, é crime. E eu tinha cansado de brincar de família. Era hora de começar a brincar de promotora. A raiva ainda estava fervendo um fogo baixo no meu estômago quando uma batida veio na porta dos fundos tarde da noite. Foi hesitante, quase tímida, nada como as batidas arrogantes do meu pai. Verifiquei a câmera de segurança. Era Camila, a noiva de Alexandre. Ela parecia um fantasma pálida e tremendo sob a luz do beco. Destranquei a porta, mas não a abri totalmente. O que você quer, Camila? Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela sussurrou a voz trêmula. Por favor, não posso ir à polícia ainda. Estou com medo. Dei um passo para o lado. Ela entrou tropeçando, segurando o celular como uma tábua de salvação. Ela não parecia a parceira polida de um visionário da tecnologia. Parecia uma mulher que acabara de perceber que vivia com um estranho. Ela sentou na mesa de preparo, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desbloquear a tela.
O Alexandre não está construindo um aplicativo, disse ela, as palavras saindo em uma torrente. Não existe empresa, nunca existiu. Imaginei, eu disse secamente, mas isso não explica o fiscal da vigilância sanitária. É pior do que isso. Ela abriu um arquivo de áudio. Ele deve dinheiro, muito dinheiro para pessoas ruins. Os investidores naquele bar eram agiotas. Ele deve 300 mil reais. 300 mil, meu estômago revirou. Isso explicava o desespero. Isso explicava a exigência dos 200 mil. Não era capital de investimento, era dinheiro de resgate. Ouça isso, disse ela apertando o play. A gravação estava granulada, mas as vozes eram inconfundíveis. Meu pai e Alexandre discutindo em tons baixos. Ela não está cedendo, pai. A inspeção sanitária não a assustou o suficiente. Era Alexandre suando frenético. Ela vai quebrar. A voz do meu pai, calma e arrepiante. Só precisamos que ela assine o acordo de parceria inicial. Assim que tivermos a assinatura dela, usamos a cláusula de procuração na página 12. Isso nos dá direitos de liquidez. E então o quê? E então nós liquidamos, disse meu pai. Vendemos os fornos, vendemos as batedeiras, sublocamos o ponto, desmontamos tudo para vender as peças. Aquela padaria vale pelo menos uns 400 mil em ativos. Isso cobre sua dívida e deixa um bom lucro pelo meu trabalho. Mas isso destrói o negócio dela. Ela vai ficar sem nada. Ela é resiliente. Meu pai zombou. Ela sempre foi boa em recomeçar. Além disso, ela é apenas uma padeira. Ela sempre pode arranjar um emprego em um supermercado qualquer. A gravação terminou. O silêncio na cozinha era pesado, sufocante. Encarei as bancadas de aço inoxidável, os fornos de convecção, as prateleiras de fermentação. Eles não estavam apenas planejando roubar meu dinheiro. Eles estavam planejando esquartejar o trabalho da minha vida. Iam retalhar tudo e vender como sucata para pagar pelos erros de Alexandre. E então a compreensão me atingiu, o paradoxo da criança de ouro. Alexandre não era o bem-sucedido. Ele não era o gênio. Ele era um parasita. Ele não criava nada. Ele apenas consumia. Eu era a hospedeira. Eu era quem tinha valor real, ativos reais, habilidade real. Toda a dinâmica familiar era uma mentira projetada para esconder o fato de que o filho dourado era uma casca vazia financiada pelo trabalho do bode expiatório. Por que você está me mostrando isso? Perguntei olhando para Camila. Porque estou grávida, sussurrou ela tocando a barriga. E não vou criar uma criança numa família que devora os seus. Ela encaminhou o arquivo para o meu telefone. Faça o que tiver que fazer, Marina. Acabe com eles. Olhei para o meu telefone. O arquivo era pequeno, apenas alguns megabytes, mas era uma arma nuclear. Vá ficar com sua irmã esta noite, eu disse a ela. Não volte para o Alexandre. Depois que ela saiu, toquei a gravação mais uma vez. Ela é apenas uma padeira. Sorri. Foi uma expressão fria e aterrorizante que não reconheci no reflexo da porta do forno. Você tem razão, pai. Sussurrei para a sala vazia. Eu sou uma padeira, e amanhã vou servir exatamente o que vocês pediram. Na manhã seguinte eles chegaram às 10 horas em ponto. Meu pai e Alexandre ambos parecendo presunçosos, ambos carregando pastas que pareciam mais adereços do que ferramentas de trabalho. Eles esperavam uma mulher quebrada. Esperavam uma padeira desesperada, pronta para assinar qualquer coisa para salvar sua reputação infestada de roedores. Destranquei a porta e os deixei entrar. Vocês estão adiantados, eu disse minha voz plana. Queríamos ajudar você a resolver isso rápido, disse Roberto colocando uma pilha grossa de papéis no balcão. A inspeção sanitária foi lamentável, mas com esta parceria podemos fazer um rebranding, um recomeço. Alexandre já estava olhando em volta, analisando a máquina de expresso, como se estivesse calculando seu valor de revenda. Assine aqui, disse ele batendo no documento. E aqui, nós cuidaremos do resto. Peguei a caneta, olhei para eles, meu pai que nunca pagou uma conta sem reclamar e meu irmão que havia jogado fora seu futuro e tentado roubar o meu. Vocês têm razão, eu disse. Precisamos resolver isso. Eu não assinei o papel. Em vez disso, apertei um botão no meu celular que estava conectado ao sistema de som da padaria. A voz frenética de Alexandre encheu a sala, ecoando nos alto-falantes de alta qualidade. Ela não está cedendo, pai. Desmontamos tudo para vender as peças. Ela é apenas uma padeira. A cor sumiu do rosto de Alexandre tão rápido que ele parecia que ia desmaiar. Roberto congelou com a mão a meio caminho dos papéis. A gravação continuou detalhando cada parte do plano, cada grama do desprezo deles. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Você nos gravou? Sussurrou Roberto, a voz trêmula. A Camila gravou vocês, corrigi, e ela me entregou. Alcancei embaixo do balcão e puxei um envelope pardo. Isto não é um acordo de parceria. Dentro vocês encontrarão duas coisas. Primeiro, uma ordem de restrição para ambos impedindo-os de chegar a menos de 150 metros desta padaria ou da minha casa. Segundo, uma cópia do boletim de ocorrência que registrei esta manhã sobre a denúncia falsa à vigilância sanitária. Fazer uma denúncia falsa é crime, mas conspirar para fraudar um empresário usando procuração, isso é estelionato, é crime grave.
Alexandre começou a hiperventilar. Marina, por favor, era só conversa, nós estávamos apenas... Guarde isso para o juiz, eu disse. A polícia tem o arquivo de áudio, eles têm os registros de mensagens, eles têm tudo. Caminhei até a porta e a abri totalmente. Saiam e nunca mais voltem. Eles saíram, não discutiram, não ameaçaram, eles correram. Correram como os covardes que eram fugindo da luz que tentaram tanto extinguir. Um mês depois, a padaria estava mais cheia do que nunca. A luz da manhã entrava pelas janelas iluminando a poeira que dançava no ar. A placa de reservado tinha sumido para sempre. Cada mesa estava aberta, cada assento estava ocupado. Eu estava atrás do balcão empacotando uma dúzia de croissants quando vi. Um cliente havia deixado uma nota de R$20 no balcão, mas embaixo dela havia um guardanapo com um bilhete. Não era um cliente qualquer. Era o crítico gastronômico mais famoso da cidade, um homem conhecido por destruir restaurantes com uma única frase. Peguei o guardanapo. Escrito em tinta azul havia 5 palavras: a integridade tem o melhor sabor. Ao lado, um cheque generoso de R$2.500, uma gorjeta. Olhei para cima, mas ele já tinha ido. Olhei ao redor para minha equipe. Meu padeiro-chefe rindo com um cliente regular, meu barista aperfeiçoando um coração na espuma do latte. Era isso. Esta era a família que eu havia construído. Não de sangue, mas de farinha, açúcar e respeito mútuo. Eu não tinha perdido uma família. Eu tinha ganhado minha liberdade. Se você já teve que construir sua própria mesa porque sua família não lhe deu um lugar, compartilhe esta história. Você não está sozinho.